Olá, Gui Oliveira aqui e voltamos nessa segunda para mais um Barba, Cabelo, Bigode. E hoje vou bater um bate-papo aqui, bastante descontraído, mas sobre um assunto bem interessante com o Alexandre. E eu gostaria que você se apresentasse, meu amigo. Obrigado por ter aceito o convite Meu e irmão, uma eu honra ter você agradeço. aqui. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigado mesmo, tá? É, eu sou farmacêutico bioquímico, né? E sou proprietário de um laboratório aqui em Viçosa, né? Então a ideia que você me passou é que a gente trabalhe um pouquinho aí falando sobre exames, saúde do homem, não é? Então, estou a seu dispor aqui. Te agradeço mais uma vez o convite aí. Uma honra ter Bom? você aqui, meu amigo. Sei que o tempo desse homem é precioso e ele está dedicando aqui para gente, para trazer um pouco de informação de qualidade para nós. Agradecemos, inclusive, os nossos patrocinadores, né, que mantêm o nosso programa aqui funcionando, em pé. Nós já trouxemos alguns assuntos aqui relacionados à saúde do homem, né, falando de investimentos, falando também, né, na parte de educação financeira. O Matheus, que era o apresentador antigo, o apresentador anterior do programa, participou aqui conosco e falou dessas questões de saúde, de maneira geral, do autocuidado, né? A gente falou da saúde financeira e tudo mais, Alexandre. E eu Uhum. gostaria de saber de você, até dentro da sua prática, né, no seu trabalho, né, o que você lida especificamente com o público masculino, né, dentro das análises bioquímicas, lá dos exames de sangue, tá? Para quem bioquímicos são os exames de sangue que a gente vai lá colocar em dia para saber se o sangue está doce, né? Se tem açúcar no sangue. Então, é basicamente assim, tá? Eu, Alexandre, queria saber, dentro do universo masculino, assim, se né, o homem tem esse mesmo cuidado, às vezes, em relação à mulher. Conta um pouquinho pra gente. Tá. Olha, acho que de maneira majoritária, quem procura o médico, quem procura fazer exame, cuidar da saúde, é a mulher. O homem está começando a ter esse autocuidado, né? Você que é educador físico, você percebe assim, a academia, ela vai para um público feminino e o masculino agora talvez esteja procurando mais um pouquinho, mas tratando mais na área de exames e de atendimento médico, o perfil majoritário de atendimento é de mulher. Eu acho que o homem é sempre levado, né? Ou a mulher que leva, ou a filha que leva, né? São poucos os homens que acabam procurando sozinhos, né? Eu acho assim, vou ser muito sincero, eu acho que quem tem plano de saúde tem que utilizar o plano de saúde, né? Todo brasileiro que tem plano de saúde. Então, na minha cabeça, o cara tem plano de saúde, o cara tem que procurar, sim, um médico, tem que procurar, sim, fazer exames, sabe? Eu acho que a nossa velhice, aquilo que nós seremos no futuro, depende muito do nosso presente, sabe? Então, a gente tem uma campanha aí acontecendo agora, o Novembro Azul, né, que é uma conscientização voltada um pouco mais para o câncer da próstata, mas eu acho que ele tem a finalidade de fazer com que o homem se atente um pouco mais à sua própria saúde também, de ter esse chamado, né? É, por quê? O homem ele parece que ele nasce ou tem desde pequeno aquela informação, você é muito forte, você é imbatível, você não vai morrer nunca. Então parece que a gente não cuida muito bem da saúde pensando nesse aspecto, né? Então as mulheres dão de 1000 a 0. Eu vou aproveitar esse insight que você deu e é uma coisa muito interessante porque eu dei uma entrevista aqui aproveitando de cara com elas. E a gente vai voltar a falar no próximo bloco a respeito exatamente desse perfil que nós temos no universo masculino, né, de criar uma resistência a alguns preconceitos com cuidado com a saúde, tá? E a gente vai abordar um pouquinho mais especificamente a respeito disso, tá? Que é uma coisa realmente muito interessante, né? Essa questão de ser levado a se cuidar é uma coisa que ou um familiar vai levar, ou a gente espera de fato algo acontecer de ruim, negativo com a nossa saúde, né? Para poder procurar É, uma especialista, né? Seja na atividade física, seja no cuidado com a alimentação, ou fazer um exame de sangue. E sim. aí, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, beleza? Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem praticado. Tamo junto.
voltamos com Barba, Cabelo, Bigode e, dando continuidade ao nosso assunto da saúde do homem, o Alexandre vai nos falar aqui um pouquinho a respeito dessa questão do Novembro Azul e de algumas questões relacionadas ao perfil do homem na saúde. Okay. Bom, Novembro Azul é uma campanha, inclusive que até os planos de saúde também se envolvem, as secretarias municipais, estaduais, governo federal ajuda bastante nessa divulgação de conscientização. O Novembro Azul tem um foco principal no câncer de próstata, né? Quando a gente pensa em saúde do homem, eu particularmente gosto de estratificar por idades, né? Porque a gente, desde pequeno, é levado pelos nossos pais a tomar vacina, nós somos levados ao médico, depois nós temos uma faixa etária mais de adolescente, que a gente nem se preocupa muito com essa questão de saúde, nem nada, mas é um momento em que talvez a gente não seja acometido por doenças cardiovasculares, nem nada disso, mas tem que ter uma preocupação com doenças sexualmente transmissíveis, e depois nós temos uma outra faixa etária, vamos falar assim, 45 anos, 50 anos, a partir de então que alguns fatores, né, inclusive até genéticos, começam a saltar um pouco mais. E aí a gente tem ou tem que ter o cuidado do câncer de próstata, né? Existe um exame laboratorial chamado PSA. O PSA é um marcador justamente de qualquer pequena alteração que haja na próstata. É até importante falar, por exemplo, quando e como se deve fazer esse exame. Primeiro é que não é um exame de toque, eu estou falando de apenas um exame de sangue, onde a gente vê um marcador que se eleva em alterações na próstata. Pode ser uma hiperplasia, uma inflamação e pode ser também um tumor, né? A partir de então, e inclusive é muito importante, além do exame de sangue, se fazer um exame físico, se fazer o exame de toque no consultório médico. Então, quando se juntam informações e se vê que é propício continuar a investigação, aí faz uma biópsia da próstata e o procedimento para cura vai acontecer principalmente se o diagnóstico de uma doença maligna for bem no início. Isso faz toda a diferença. A chance de cura é alta, acima de 90% quem tem câncer de próstata, mas desde que seja feito logo no início o diagnóstico, não é? Então, o Novembro Azul é muito importante que o homem tenha essa consciência de que, principalmente, foque nessa parte da próstata, principalmente se tem um histórico familiar envolvido, se seus pais, seus tios tiveram um problema de próstata, provavelmente você deve seguir essa linha, não é? Dizem que, assim, eu tive um professor que é um pouco sarcástico, né? Falando assim, você vai morrer daquilo que seu pai morreu, né? Pensando em doença, pensando em herança genética, né? Se seus pais tinham doenças cardiovasculares, é bem provável que você tenha. Se seu pai tinha doença na próstata, é provável que você tenha. Então, existe um protocolo, inclusive, Guilherme, claro, eu não sou médico, urologista, tá? Eu vou te falar assim, acho que cada um tem um perfil, ok? Eu acho que o diagnóstico, o tratamento, a anamnese é que faz toda a diferença para o médico. Mas quem tem problema familiar de próstata, principalmente de câncer, deve começar a investigação aos 45 anos. Tá? Quem não tem e não tem nenhum tipo de sintoma, aí a partir dos 50 anos. Tá? Excelentes informações. Muito obrigado, Alexandre. A gente volta no próximo bloco para mais informações a respeito da saúde do homem e a relação com a parte bioquímica também. Muito obrigado. Pessoal, essa é a nossa escola de artes marciais. Vem pra Magno. Tamo junto.
Voltamos para o terceiro e último bloco do programa, Barba, Cabelo, Bigode, e dando continuidade a todas essas informações, essa aula, né? A gente está cheio de aulas aqui, né? Aqui, rapaz, pessoal, graduação, escola, pessoal, só chegar que vai ser muito bem-vindo, né? E até fazendo uma relação, Alexandre, com os programas que nós já tivemos aqui, também falando dessa questão da saúde do homem, da quebra de alguns preconceitos, por exemplo, na questão estética. A gente estava conversando com o Matheus Rangel, ele falando sobre, né, hoje o visagismo para o homem, né, de pensar na capacitação da equipe dele, de cuidar do homem dentro de uma questão individual para melhorar a autoestima dele, né? O Paulo Tadeu, ele nos trouxe aqui a importância da educação financeira, né, de você fazer um planejamento, ter um fundo de reserva. E assim, aí a gente pensa de maneira, né, isolada, isso é legal, né, imaginar e pensar isso. Mas, por exemplo, se eu tiver esses cuidados comigo, na minha rotina, né, manter a minha atividade física em dia, ou até mesmo independente da atividade, eu ter uma tranquilidade financeira melhor, eu me cuidar bem, ir realmente lá cortar meu cabelo, fazer barbaterapia, ter esse cuidado com a minha personalidade, isso vai interferir no meu exame bioquímico? O exame bioquímico, vou falar para você, o que influencia bastante? A alimentação influencia bastante, tá? Uma atividade física extenuante vai refletir num exame químico no dia seguinte. Então, por exemplo, se você correu 10 quilômetros, eu te aconselho a não fazer exame no dia seguinte, porque ninguém fica correndo 10 quilômetros todo dia, não é? Então, se você correu 10 quilômetros no final de semana, tem que fazer exame, deixa lá para quarta-feira, para que você faça seus exames, porque tem sim, tem um impacto metabólico sim, na urina, no sangue. Então, na alimentação, por exemplo. Alimentação, se você, poxa, final de semana, comeu uma feijoada, foi no churrasco, foi no aniversário da sua filha, do seu filho, bebeu um pouco mais, não tem por que você fazer o exame na segunda-feira, por exemplo, né? Deixa para fazer quinta, sexta-feira. Eu sei que, sim, aquela festa, aquele momento de confraternização, não é todo dia. E é um momento muito importante, até para a saúde mental, tá? Eu considero isso também muito importante. Momentos de confraternização fazem muito bem para a gente, muito bem, né? E é um contrassenso, um contraponto, né? Porque a gente fica falando da saúde, e a saúde passa um pouco pela alimentação, pouco não, muito pela alimentação. Sim. Não é? Mas, às vezes, assim, a gente sai da dieta, tem que sair da dieta, para fazer parte de um ambiente social importantíssimo para a nossa família, importantíssimo para você, para mim, sabe? Eu acho que a nossa vida não deve ser a dieta, mas nossa vida deve ser o social, a saúde mental e tudo com equilíbrio, não é? Tudo com equilíbrio. Se você mantém a sua vida em equilíbrio, os seus exames de sangue vão refletir nele lá, tá? Equilíbrio alimentar, equilíbrio de atividade física, equilíbrio mental, tá? Porque aquela tristeza profunda, aquela depressão, influencia nos exames bioquímicos? Influenciam sim, tá? A gente pode ver muitas coisas pelo sangue. Então, vamos fazer o seguinte, nesse momento de descontração, e para encerrar aqui com chave de ouro, se você quiser, se você estiver à vontade, nós temos essa bebida aqui, a gente já pode aqui, inclusive, fazer um brinde. Eu vou beber água, tá? Tá eu certo. Vou continuar na água aqui. Eu vou voltar para o trabalho. Então eu acho que é interessante a gente aproveitar esse momento, curtir ele. Eu agradeço muito, tá? Por você ter aceitado o convite. E a gente vai brindar essa água aqui. Maravilha. Então, a saúde e a vida. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado, Guilherme. Saúde. Maravilha. Saúde. Pessoal, encerramos esse programa. Agradecemos os nossos patrocinadores, a todos vocês que estão acompanhando. Toda segunda estaremos aqui e aguardamos vocês. Vem com a gente.